Olá, eu sou Nivanda Maria. Eu sou atriz com especialização em narração de histórias. Sou do projeto O Poder das Histórias. Mas hoje eu tô aqui para te contar uma história. Uma história que é muito especial para mim. Era uma vez uma menina. O que ela tinha de especial? O sorriso. O sorriso era a sua característica especial. Mas no fundo do coração, essa menina guardava uma caixa de sonhos. Eram muitos, de muitas cores e formas. Essa menina morava numa pequena vila, sabe, lá no bairro do Belém. Se você conhece o bairro do Belém, sabe que lá tem várias casinhas ainda. E ela morava numa vilinha com umas casinhas coloridas coladinhas umas às outras. Em uma delas morava um senhor, que era conhecido como Seu Tatá. Ele era um homem muito especial. Sabe por quê? Ele era um contador de histórias. Naquelas tardes em que a menina não sabia bem o que fazer, porque seus irmãos, seus amigos mais velhos iam para a escola, quando a mãe ficava entretida ou na costura, ou na cozinha só se escutava o barulho da panela de pressão funcionando. A menina olhava para a janela e via a cortina branca de voal voando devagar, para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, era hora de sonhar. Sonhar com as histórias que o Tatá contava todas as noites. E eram histórias com príncipes, princesas, dragões, bichos e principalmente coisas fantásticas. Era como se o mundo ganhasse outras cores da boca do Tatá. Ele conseguia levar a menina e as outras crianças da vila para um lugar especial. Um lugar onde o sonho voava para lá, para cá, para lá, para cá. A menina cresceu. A cada livro que visitou, ela ouvia durante muito tempo a voz rouca do Tatá, que ressoava lá no fundo da página. Ao perceber-se adolescente, tudo mudou. Na adolescência, o mundo parece que gira mais rápido, não é? O mundo, cheio de desafios, se apresentava para essa menina. E então, ela se afastou das histórias. Mas foi por pouco tempo. Logo, elas voltaram a tomar conta da sua vida, através de textos de teatro. Ela escolheu ser atriz. E além de atriz, ela também foi trabalhar no rádio. Ela também tinha textos radiofônicos. Foi quando ela percebeu que o bom amigo Tatá havia lhe deixado um grande presente. O desejo de compartilhar a sua caixa de sonhos. Aquela, lembra? E sabem como ela fez isso? Tornando-se também uma contadora de histórias. Muito prazer. Eu sou esta menina e essa foi a minha trajetória no mundo dos contos. Um mundo que começou com teatro, com a magia da descoberta e construção de personagens. Um mundo que passeou depois pelas histórias radiofônicas. É que eu participei de um projeto patrocinado pela Jessie Lever, que em 1990 reunia jovens atores para resgate das radionovelas, da magia das radionovelas, com as suas paisagens sonoras. É claro que com uma versão mais moderna, não tinha aquela interpretação diferente dos antigos atores das radionovelas do tempo da Rádio Nacional. Bom, eu participei de várias radionovelas, dando vida a diferentes personagens, descobrindo a magia da palavra, o poder da voz. Eu vivi a deliciosa descoberta
de que a nossa voz reside no ouvido do outro. É lá que ela faz a diferença. As palavras têm o poder de mudar o olhar de quem as escuta. Eu descobri que era no microfone que se escondia o ouvido do ouvinte. Uau, isso muda tudo! Eu olhar para o microfone e saber que eu estou conversando diretamente com o coração de alguém. Legal, né? Bom, o projeto das radionovelas, ele era distribuído em várias cidades do Brasil, exceto nas capitais. Nós recebíamos, vez por outra, alguns depoimentos dos ouvintes. Ai, era maravilhoso saber que a minha voz dava forma a personagens que tomavam forma na cabeça dos ouvintes. E que muitas vezes eles não tinham nada a ver, a descrição dos ouvintes não tinha nada a ver com aquilo que realmente a gente é. É muito interessante o poder da imaginação. Bom, vocês querem saber como é que eu entrei no mundo da narração de histórias? Tudo começa com um pedido de uma unidade do Sesc São Paulo para que a nossa companhia teatral, eu tenho uma companhia chamada Companhia Luar no Ar, para que nós apresentássemos a obra infantil do Érico Veríssimo. Era um projeto para um espaço alternativo, não era para um teatro. Bom, foi aí que nós aceitamos o desafio. Aceitamos o desafio e decidimos enveredar por esse novo caminho. Estudamos e apresentamos o trabalho. Foi encantador esse processo de descoberta do poder das histórias pela narração. Mas eu nessa época tinha certeza que o que eu estava fazendo era retomar as minhas experiências como radioatriz. Entrar em contato com a narradora que existia em mim. Depois desse trabalho, eu não parei mais. Eu não só não parei, como avancei nesse caminho de entender e compartilhar a magia e o poder das histórias. Aí o que aconteceu? Com a Luar no Ar, nós começamos a pesquisar e começamos a nos dedicar a esses estudos. Nesse trabalho de nos dedicarmos a esses estudos, acabamos ganhando alguns prêmios. Prêmios de projetos para serem desenvolvidos em bibliotecas públicas. Todos eles mostrando as diversas formas de trabalhar com a palavra. E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito legal que eu tive, que foi de trabalhar com Hora do Conto em uma escola. Eu fiquei durante 13 anos contando histórias para crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. A cada semana, uma história diferente. Vocês imaginem quantas histórias eu tive a oportunidade de pesquisar e de conhecer, não é? Mas aí o que acontecia? Eu naquela época acreditava que eu precisava fazer um monte de objetos para ter uma história descritiva. Então, gente, eu vou contar para vocês. Eu contava a história na segunda-feira. Sábado e domingo eu ficava trabalhando enlouquecidamente para fazer bonecos, para fazer elementos, para fazer adereços, para contar histórias. Eu achava que aquilo era muito importante. Aí o tempo foi passando e chegou um momento da minha vida que eu queria descobrir, mas afinal, por que é tão importante contar histórias? Eu quero descobrir isso. Por que é tão importante contar histórias? Você falando para as pessoas dizem assim, é importante contar histórias porque torna o mundo mais doce, torna o mundo mais alegre, torna o mundo mais sensível. Mas eu dizia, não, tem que ter alguma coisa a mais. Qual é a diferença que faz na vida de alguém ouvir uma história? E foi então que eu decidi retomar os meus estudos. Foi aí que eu decidi fazer a especialização em narração de histórias. E foi surpreendente. Eu esqueci de contar para vocês
que enquanto eu dei aula de teatro muito tempo, eu trabalhei, na verdade, a minha formação básica é na educação. Eu dei aula de teatro. E dei aula de teatro para crianças desde a pré-escola até o ensino médio. E nessa época que eu dava aula de teatro, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola que é a escola da filha do Paulo Freire, grande educador Paulo Freire. Foi aí que eu comecei a trazer toda a teoria do Paulo Freire, toda a proposta de pesquisa da palavra para a minha vida. Para a minha vida como profissional, para a minha vida como atriz, né? Para a minha vida como narradora também. E é um trabalho, eu vou dizer para vocês, quando a gente começa a investigar o poder da palavra, é um trabalho sem fim, maravilhoso, encantador. A cada momento uma nova descoberta. O quanto a palavra pode mudar a vida de alguém. O quanto a palavra, o poder da palavra pode mudar a sua vida. Bom, juntando tudo isso, a minha experiência nas pesquisas, não só sobre Paulo Freire, mas também sobre Paulo Freire com relação à palavra, na especialização eu comecei a retomar esses estudos e vi que eu poderia contar histórias dando valor ao meu instrumento fundamental, a palavra. Como eu estou fazendo agora com vocês. E eu vou dizer que nesse trabalho, depois que eu comecei a estudar, eu não parei mais. Pois é, eu já fiz a especialização há tanto tempo e não parei mais. Sabe por quê? Porque o mundo da narração de histórias é tão incrível, tão envolvente, que quando você vai ver, você está descobrindo outras facetas. Você já pensou você estudar a magia dos contos de fadas? Já pensou por que os contos de fadas são importantes na construção da personalidade da criança, do adolescente e até do adulto? Já pensou nisso? Você já pensou por que é que os contos africanos são tão importantes ao estudarmos as nossas raízes? Você já pensou, por exemplo, os contos populares brasileiros? Quantos ensinamentos, as fábulas, quantos ensinamentos nas fábulas. Eu vou contar para vocês que eu tinha um certo preconceito com as fábulas, sabia? Eu achava, não, a fábula é maniqueísta. Quando eu fui estudar as fábulas, eu me encantei, foi maravilhoso, eu descobri tantas coisas, foi incrível isso. E daí eu parei de dar aula para crianças. Depois que eu ganhei um projeto muito grande, resolvi parar porque eu não conseguiria conciliar as duas coisas. Parei de dar aula para crianças e resolvi dar aula para educadores. Resolvi formar educadores, formar bibliotecários, formar agentes de leitura com o poder da narração de histórias. E o meu caminho é esse, o poder das histórias. É você descobrir que você não tem que ser um contador de histórias para poder usar desse recurso maravilhoso que é a palavra. Eu estou aqui contando para você todas essas histórias. Mas, por exemplo, já trabalhei com terapeutas que depois de aprenderem o poder da palavra, conseguiram vender melhor os seus produtos. Trabalho com educadores, trabalho com advogados. Essa é a proposta, é descobrir a importância da palavra. Eu vou dizer para vocês, depois dessa história toda, que eu estou encerrando agora, que eu sou uma pessoa muito feliz. Sabe por quê? Porque eu adoro saber me expressar. Eu adoro saber me comunicar com o outro. Cada vez que eu conto uma história, eu tenho a sensação de que, como diz a Ruth Rocha, o que sai da boca da gente entra direto no ouvido do outro. E é exatamente isso. Uma boa palavra muda o caminho de alguém. Uma boa palavra conforta alguém. Uma boa história acolhe alguém. É por isso
Por isso que eu digo que eu sou feliz trabalhando nesse universo das palavras. E é por isso que eu acho que o importante hoje é a gente pensar, divulgar e trabalhar com o poder das histórias. Até a próxima!